Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um Clube do Livro no Carro. Yes. Estou aqui com meu marido Neto para mais um Clube do Livro. Hoje que nós estamos indo para Olambra, que é uma cidade vizinha aqui, para almoçar. E a gente já aproveita aqui para fazer um Clube do Livro com vocês. E o livro escolhido, Neto, hoje é um livro que você não conhece. Não. Não. É esse daqui, ó. Psicologia Pragmática, ferramentas para ser loucamente feliz, da psicóloga e facilitadora do Access Consciousness, Susana Mittermeier. A Susana, Neto, eu conheci, inclusive esse livro está autografado por ela, eu conheci ela no CF do México, em 2023, é isso? Isso. 2023. Isso. E assim, tem muita gente que fala assim, nossa, né, os psicólogos são contra o Access, ou eu tenho que abandonar a psicologia para fazer Access. E a Susana, ela mostra pra gente que ela não parou de clinicar, né, ela atende ainda há muitos anos, e também é facilitadora de barras. Ah, é? Sim. Então, ela mostra que nesse livro, como as ferramentas, como o Access ajudou ela ainda mais a exercer a profissão dela, a clinicar, né, a fazer as sessões. E aqui eu vou ler alguns pedacinhos e a gente pode ir discutindo sobre isso, certo? Bora. Bora lá. Psicologia pragmática. Então já vem do nome, né? Pragmática significa fácil, né? Mas como ter mais facilidade na psicologia? Porque existe muita forma e estrutura de qualquer profissão, qualquer coisa, né? Sim. Então ela usa aqui as ferramentas do Access dentro da clínica dela. Ferramentas práticas para ser loucamente feliz. Agora é a hora de criar um mundo que sempre soubemos que era possível. E se viver pudesse ser muito mais leve e fácil do que você pensou que poderia ser. E se você pudesse desapegar de todas as coisas erradas sobre você, toda dúvida em relação a tudo que você não consegue alcançar, todos os julgamentos que possui de si mesmo, e torne-se consciente de quem você realmente é e do que realmente é capaz. Agora é a hora de superar o peso do passado? É uma pergunta. E se a psicologia pudesse ser mais do que resolver problemas? E se a psicologia pudesse empoderá-lo a ser tudo o que você é e saber o que você pode ser? E se a psicologia pudesse abordar um futuro diferente e sustentável para você e todos nós? Então, o que eu posso falar? Eu estou fazendo análise, né? Neto sabe. E toda semana tenho as sessões aí com a minha psicanalista e também com uma psicóloga que eu faço acompanhamento. E não porque eu tô louca, nada. É porque a gente, né? É bom se analisar, né, gente? Por favor. E aí bom se conhecer, né? É bom se conhecer. E diferente, né? Tem duas técnicas, a psicóloga e a psicanalista. E a psicanalista, ela não conhece Access, nunca fez nada, né? E a psicóloga já fez fundamentos, já fez barras, tudo. E a psicanalista que não conhece, ela fala que é muito mais fácil fazer as sessões comigo por conta da maneira que eu penso. E isso, né? O Access me trouxe as ferramentas, né? De como a gente pode levar uma vida mais leve, de como pode auxiliar. Realmente. O que você acha disso, né? Realmente. Depois que eu fiz o curso, eu já via você, né? Uhum. Eu percebo que é mais leve mesmo. Sim. Inclusive ontem, conversando com uma aluna que é psicóloga, ela comentou, ela falou, nossa, você é leve. E foi a primeira aula ontem, ela não me conhecia. E ela é psicóloga? Ela é psicóloga. Ela não me conhecia, nunca tinha visto ela antes, né? Ela me visto. E aí ela comentou isso, que a conversa, a gente ficou conversando por um tempinho, aí ela falou que eu estava leve, estava leve. E eu percebo isso em mim também. Sim, com as ferramentas, né? Sim. E aí eu venho notando que não foi de uma vez. Não foi de uma vez. Está sendo aos poucos, mas eu tô percebendo. Mais facilidade. É muito mais fácil, porque as ferramentas, elas acabam, assim, trazendo um espaço diferente para nós, né? Então, a minha psicanalista, ela gosta que eu explico as coisas também do Access, tudo.
ela tá se interessando pelos assuntos, e às vezes eu tenho que trazer algum conceito que é a forma que eu funciono, né? E é interessante abrir aqui para vocês. Então a Suzana fala assim, ó, sou psicóloga clínica e trabalho com saúde mental há anos e conheci inúmeras pessoas com todos os tipos de diagnósticos e problemas. O que todas me relatam é o quanto elas são terríveis, que têm todos os tipos de problema e nunca fazem o que é certo ou se encaixam. Não importa onde elas vão. Elas dizem que gostariam de mudar, mas não acham que a mudança é uma possibilidade, porque tentaram muitas técnicas e terapias e nada realmente funcionou. Então, às vezes, a pessoa fica sempre em busca, né? Porque ela tá errada e ela tem que se adequar a alguma coisa, entendeu? Eu tenho que fazer análise porque eu tô errada, porque isso, porque aquilo. Mas não é. É autoconhecimento, né? Como outras técnicas também vão trazer. Às vezes encontro pessoas às quais isso se tornou tão intenso que elas pararam de falar. Outras tentaram vários medicamentos, mas nenhum fez o efeito desejado. Meus clientes têm diagnósticos como depressão, ansiedade, esquizofrenia, fobias, transtornos alimentares, transtornos de personalidades, bipolaridade, TDAH, hiperatividade, transtorno de déficit de atenção, TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, autismo, Asperger e variações a partir disso. Então ela trata assim de vários tipos de diagnóstico e ela explica nesse livro como é lidar, né, sem rotular as pessoas em um diagnóstico, sabe? Como colocar a pessoa numa caixinha, só essa técnica que vai funcionar com esse tipo de diagnóstico. E é interessante que alguns diagnósticos as pessoas acham que não tem cura e é uma condição. Realmente não tem cura, também não é uma doença, né? Não, tipo assim, e é só um rótulo, né, que é colocado. Então ela traz com muita mais leveza. Trabalho com essas pessoas de uma maneira muito diferente do que aprendi a fazer em minha formação de psicologia. Nunca fiquei muito feliz com as ferramentas que foram entregues e sempre soube que algo maior seria possível. Então eu comecei uma jornada para me encontrar uma maneira de facilitar as mudanças que funcionam. O que encontrei foi Access Consciousness, fundada por Gary Douglas e co-criada pelo Dr. Dan. Né? Então ela encontra o Access como uma psicóloga e começa a experimentar essas ferramentas dentro do consultório dela, tá? Elô, a gente vai precisar fazer um break, pessoal. Vou parar para abastecer. Gente, só um minutinho. Já já a gente volta. Carro abastecido. Podemos voltar ao nosso lá, clube do cheio. livro. Você não queria ficar no meio do caminho, não, viu, rapaz? Pois é. Então vamos lá. Como tudo estava errado. Conheço todos os desafios da transformação pessoal por experiência própria. Apesar do meu sucesso arrebatador, 5 anos atrás percebi o quanto eu estava infeliz. Eu tinha tudo que uma pessoa nesse mundo deveria ter para ser totalmente feliz e satisfeita. Uma formação, um cara legal, dinheiro, uma casa, um emprego, uma carreira em expansão e eu estava grávida. Ou seja, né, todos os checks da vida que todo mundo poderia ter e ela não estava feliz, tá? Olhei para os meus vizinhos em volta e disse a mim mesma: por que não posso ser tão feliz quanto essas pessoas? Eu tenho tudo. O que há de errado comigo? Então, muitas vezes a gente pensa, né, em concluir, né? Eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver um emprego bacana, quando eu estiver num relacionamento, sabe? E essa pessoa uma tem condição, né? Uma condição. Então, assim, ela tinha tudo para essa realidade, né? Dinheiro, relacionamento, casa, carreira, todos os cheques, saúde, né? Mas ela não estava feliz. E ela começou a fazer perguntas sobre isso. Eu tinha um amigo que falava, se eu tivesse um pé de si, estava bem. Então, pois é. Logo depois disso, meu mundo inteiro girou ao meu redor. Lembro-me de voltar ao médico e receber a notícia de que eu tinha um bebê morto na minha barriga. A gravidez estava bastante adiantada e eu estava na sala de estar da minha casa perfeita, em minha vida perfeita, desmoronou bem na minha frente. E as luzes literalmente se acenderam. Eu tive uma daquelas experiências estranhas em que eu via a luz branca ao meu redor e sabia que estava tudo bem, eu estava feliz.
Eu não deveria estar feliz sabendo que tinha perdido tudo que eu pensei o que eu queria. No entanto, logo comecei a criar uma realidade muito maior. A morte do meu filho deu uma luz na minha vida que eu não sabia que era possível ter nesse planeta. Agora eu sei que existe uma possibilidade diferente para todos nós. Sei disso sem dúvida alguma. E eu gostaria de convidá-lo para que você saiba como isso é possível. Olha que interessante. Então, assim, muita gente vai para o autoconhecimento pela dor. Sim. Você veio pela dor. Sim. Né? Começou pela dor e é assim, né? A gente tem muitas experiências assim na nossa vida que fazem a gente parar e a gente considerar é uma coisa terrível, ruim, mas é aquilo que vai trazer pra gente a nossa força, a nossa escolha. É conseguir administrar o que isso está criando. Isso. Né? Entender o que isso está criando, né? Seja lá o que aconteça, alguma coisa cria. Sim, e a gente conseguir entender isso e ter essa compreensão do que foi criado. E lembra que eu até comentei no próprio workshop lá dos implantes, né? Que o erro é a mudança, né? Sim. A gente acha que errou, mas na verdade não errou. A gente mudou, a gente está escolhendo diferente. Sim. E a partir daquele erro considerado pela essa realidade é que a gente pode mudar. É que a mudança também traz o novo, né? Sim. E a gente tem um pouco, por natureza, não de aversão ao novo. E medo também, que é um dos implantes extratores, né? Quando eu comecei no Access Consciousness, percebi que a psicologia foi criada para melhorar a vida e ainda se encaixar nessa realidade também, tornando uma versão melhor de quem você era antes. Para se encaixar, é necessário que você mude sua maneira de pensar e de se comportar. E o Access também, né, traz muitas ferramentas para você mudar a maneira que você pensa e daí refletir no seu estilo de vida, né? Traz ferramentas para a gente poder, principalmente, refletir, né? Sim. E ter um entendimento que tá tudo bem. Sim. É isso que eu tô percebendo, né? Como eu falei, eu sou do Jardim da Infância. Tá começando ainda, gente. Tô no pré-primário. Mas é isso que eu venho percebendo. Sim. Que tá me ajudando. Que bom que você tá falando que está percebendo e não entendendo. Porque o Access, gente, não é sobre entender, é sobre perceber. É isso mesmo. Eu tô percebendo. E até há pouco tempo atrás, depois até que eu fiz o curso, eu tava tentando entender. Sim. Aí eu comecei a perceber, isso veio vindo aos poucos, gradativamente. Não foi uma coisa assim que de um dia para o outro eu comecei a perceber. Sim. Não, eu percebi que eu estava percebendo. Uma coisa mais ou menos assim. Essa abordagem não lhe dará muita liberdade, pois sempre que você se baseia em julgamentos acerca de qual é o caminho certo de se viver e qual é o caminho errado que você pode viver, isso deixa no local em que você constantemente precisa descobrir o que escolher para estar certo, para se encaixar no que é normal. Então a gente fica sempre procurando, né? Não, eu tenho que me adequar aqui, eu tenho que mudar tal coisa para pertencer, para ser igual às pessoas, para se encaixar. A gente às vezes toma atitudes, assim, tem vários exemplos disso, que eu nunca fui muito assim, né? De chegar num grupo e ter que ser igual ao grupo para poder ser aceito pelo grupo. Tanto você nunca gostou muito de grupinhos, né? Eu não gosto muito de grupo. Eu falava, Neto, vai pro futebol, eu não gosto de grupinho. Neto, vai pro negócio de moto, nem gosto de grupinho. Sabe, clubes, essas coisas, eu sempre frequentei. Mas agora o Clube do Livro você tá vendo? Pois é, mas é porque é diferente esse. Mas assim, aqueles, por exemplo, já me chamaram para clube, eu já fui presidente de clube, de associação. Tá vendo? Né? E eu nunca gostei muito desse tipo de coisa. Porque tem regras, e daí você tem que se adequar, né, a todas as regras. Quando eu era criança, muito tempo atrás, nas férias, a gente saía para a cidade da minha avó. De lá, eles iam para um lugar que chamava Cidade da Criança, que se eu não me engano é em São Bernardo do Campo. Eu nunca fui. Por quê? Porque era uma excursão. Eu nunca fui em excursão, porque aquele negócio, tipo, tá um bando de gente, cria uma regra, vamos para tal lugar, vai todo mundo. Aí um inventa de, vamos comer isso, todo mundo tem que comer aquilo. Então você é um humanoide, Neto. Então eu nunca gostei. E a única vez nas férias
que eu falei, eu vou, eu amanheci com cachumba. Eu Tá não vendo? fui. E todas as crianças da rua da casa da minha avó iam nesse rolê. E Eu você fui a não única quis ir. criança que não foi. Então eu estou te convidando, Neto, você para algo diferente, onde eu lhe direi não lhe direi o que é certo ou errado, ou o que você deve ou não fazer. Convido você a fazer perguntas e a descobrir o que é verdadeiro para você, que é o que o Axis faz, né? Quando eu embarquei nessa jornada, fiquei surpresa ao descobrir que a vida pode ser muito mais expansiva do que tentar se encaixar no que é normal. Eu sempre soube que a felicidade é uma escolha que todos nós temos. Ao ficar adulta, me esqueci dessa possibilidade, pois estava muito ocupada tentando criar uma vida normal. Tudo parecia muito perfeito, mas eu estava ficando cada vez mais deprimida, vivendo uma versão da vida de outra pessoa. Sim. Que é aquilo de tentar se encaixar, né? E o que causa isso, Neto? As doenças vêm por isso. As doenças. Depressão. A gente tá sempre infeliz, né? Porque eu não tô fazendo por mim, eu tô fazendo Ansiedade, pelo né? outro. E eu tô fazendo a vontade de outra pessoa. E não é que a outra pessoa também, eu não vejo a outra pessoa fazendo isso por mal, que tem que ser do meu jeito. Lógico que existem pessoas que são extremamente controladoras. Mas a gente já é criado assim. Espero né? que você não esteja falando de mim. Não. Não. Só para completar, a gente foi criado assim, né? Uhum. Um exemplo que eu vejo hoje, eu já vejo há algum tempo, quando a gente é bebê, a mãe sente frio, vai lá e empacota a gente, como se fosse uma cápsula, e aí o bebê morre de calor, fica lá Sim, morrendo de calor, tá chorando, e a mãe tá com frio. Então, mas uma mãe no Axis, né? ela faz perguntas, ela conversa com o corpinho, é aí que muda, filho. Pois é, mas eu fui criado dessa maneira, por Sim. exemplo. Quanto de sua depressão, ansiedade e outros problemas ocorrem por você viver uma versão da vida de outra pessoa e por saber que existe muito mais disponível para você do que jamais poderia escolher. Então é bem isso, entendeu? A depressão, a ansiedade, ela vem por a gente tentar a gente se compara com o outro, a gente vê que está faltando alguma coisa ou que a gente não está, né, se adequando. A gente vai indo pro nosso errado, como se diz no Axis, né? No julgamento. E aí a gente cai nessa armadilha da depressão e da ansiedade, que nem é nossa. Entendeu? Que foi uma coisa, assim, que eu não fiz antes, porque eu não fiz o curso antes, porque, primeiro, eu sou muito curioso, você sabe disso. Eu fico sempre analisando, olhando. Tá? Sim. E teve, apesar, eu vim mesmo pela dor, mas eu vim porque eu quis. Eu vim porque eu achei que somaria. Falar pro Neto fazer alguma coisa. Porque se eu viesse antes disso, eu tava fazendo pela Elo. Exatamente. Pra agradar ela. E eu faço muita coisa realmente pra agradar ela, mas eu me sinto muito à vontade em fazer coisas pra agradar a Elo. Eu gosto. Tanto é que tem coisa que eu não gosto de fazer, que ela quer que eu faça, eu não faço. É verdade. Não é? Então isso eu percebo hoje muito. Tá muito mais leve isso. Com as ferramentas. Então, tá muito mais leve eu falar não pra ela. Ai, que bom. Fica bem mais leve. Que bom. Minha consciência não pesa. Quero ver o Neto com fundamento, gente. Quanto disso refere-se a ouvir que o que você acha possível não é possível? Ou por ouvir, com ou sem palavra, que você é louco por considerar algo diferente? Quanto você escutou essas afirmações, se enganando, bloqueando tudo que você sabe que é verdadeiro para você, criando dor, tensão, depressão e problemas psicológicos, além de prendê-lo em seu corpo. Agora é a hora de mudar isso, Neto. E se você reconhecer que o que é verdadeiro para você poderia mudar toda a sua vida e muito mais, que é isso, bem esse ponto que você falou. Faça o que é verdadeiro para você, que você não terá, né, essas questões. Porque enquanto você está tentando se encaixar na realidade da sua família, do seu marido, do seu filho, dos seus amigos, do seu trabalho, você não está sendo você. Sim. E muitas vezes que eu falo às vezes não para Elo, eu não queria falar não, então eu não me sinto. Então quando eu falo não, hoje eu tenho que me sentir bem. Exatamente. Então eu me sinto bem muitas vezes falando não. E antes, assim, eu falava não e me sentia mal. Sim. Hoje também tem alguns nãos que eu falo, não vou negar isso, porque vai me dar prazer fazer isso, vai ser legal fazer isso para ela. Sim. Não significa, o que você está dizendo não significa a gente pensar no próprio umbigo.
pensar também, eu quero fazer alguma coisa para deixar a Elô feliz, é legal para mim também. Sim. Mas o que meu corpo sente que não é legal, eu não faço, pô. Ponto. Né, Heloísa? Sim, o Neto fala bastante, gente. Capítulo 5. Pensamentos, sentimentos, emoções para ser normal. As pessoas se definem como elas pensam que são, o que significa que elas definem a si mesmo e o mundo delas pensando e se sentindo. Pensar e sentir e se emocionar tem grande valor nessa realidade, principalmente para a psicologia, né? Estou sentindo, Neto, que você não está gostando disso. Sim. Estou sentindo que você não está me amando mais, sabe aquela coisa? Estou sentindo que você está distante. A gente não fala assim? Sim. O ponto de vista pensar, sentir e emocionar tem grande valor nessa realidade, principalmente para a psicologia. O ponto de vista é que, para mudar qualquer coisa, é preciso entender o que está acontecendo, em que você está pensando, e é preciso sentir e se emocionar. Entender em inglês significa ficar sobre algo. Understand, né? Que é em inglês. Understand. Exatamente o que você faz quando tenta entender algo ou alguém. E aqui, assim, é por isso que os processos corporais são importantes. Quando você tenta entender o outro, você gruda isso no seu corpo. E você vai guardando, sabe, aquele sentimento, aquelas emoções que não são suas. Seria uma coisa você meio, entre aspas, lógico, querer ser o outro. Não querer ser o outro, você quer entender o outro para Então, ver mas o se entender aquilo não cabe na sua realidade. Então, entendeu? o entender e aquilo caber na minha realidade seria um pouco, tipo, tá querendo ser outro no inconscientemente, Pode ser, não a nessa gente intenção. Nós temos as mimetizações, quando a gente, né? ao tentar entender o outro, a gente já gruda aquilo no nosso corpo e a gente vai imitando já automaticamente a pessoa, entendeu? Sim. Seja nossos pais, nossos amigos, e a gente acaba se afastando cada vez mais do que é ser você, né? Você está se colocando sobre uma coisa ou uma pessoa para tentar entender porque algo ou alguém é do jeito que é. Ai, por que o Neto é desse jeito, chato desse jeito, gente? Quero entender. Dessa forma, você se torna menos, diminui a sua conscientização e o seu saber para colocar o que está acontecendo na caixinha de pensamento com o objetivo de entender. A questão é, qual é o valor do entendimento? Isso resolve alguma coisa? Isso muda alguma coisa? Ou você apenas exercita seu cérebro até achar que chegou a algum tipo de conclusão? Você sabe como é quando fica tentando entender alguma coisa e pensa e tudo fica cada vez mais pesado, né? A hora que você fica tentando entender por que aquela pessoa fez algo de mal para você, por que ela parou de falar com você, né? Sabe? Você fica tentando trazer isso pro seu mundo. Meu Deus, ela era tão minha amiga e agora ela não fala mais comigo. E tem uma coisa que eu tenho que falar, Elô. Eu entendi que eu não sei onde é Olambra, tá, gente? Ah, que bom, Neto. Mas tá tudo bem, a gente Tá encontra. tudo bem, é que a gente não tem como colocar aqui, né, Até tem. Tem? Mas é que a gente saiu andando pra ir almoçar em Olambra e a gente vai Não, mas eu encontrar acho que você tá no Olambra caminho porque tá certo. tudo bem. Você sabe como é quando fica tentando entender alguma coisa e pensa e tudo fica cada vez mais pesado. Nada muda nem dá clareza nenhuma sobre o que está acontecendo. O resultado, Neto, é frustração. Pensar é uma tentativa de mudar alguma coisa, mas tudo o que faz é levar você a um lugar ainda mais fundo na toca do coelho para encontrar uma conclusão de alguma forma satisfatória. Então, não seja. Né? Porque a frustração é sempre de alguma coisa que você não conseguiu, um objetivo que você não conseguiu. Né? Eu tava vendo esses dias uma reportagem, sabe daquela atriz Nívia Stelma, acho que é isso, né? Sim. Ela teve um relacionamento com o Elano, aquele jogador que até é vizinho nosso aqui de Iracemápolis, né? Sim. E aí ela tava loucamente apaixonada e ele era casado. E se relacionou com ela traiu, né, a mulher dele. E aí acho que ele se separou na época da esposa para ficar com a Nívia. Eles viveram uma paixão, né? E aí ela tava falando que do nada ele largou dela e parou de falar com ela. Ela não teve aquele direito de resposta, sabe? De conversar com ele
sobre as aflições dela ou por que ele estava se separando. Ele simplesmente bloqueou ela, não falou mais com ela e desapareceu. E aquilo nela desenvolveu uma depressão. Olha só, interessante, né? Que é o que eu tentar entender. Desenvolveu uma depressão e ela ficava, meu Deus, eu não tive como conversar com ele sobre isso, sabe? O porquê eu estava sendo abandonada, ou porquê ele não queria mais. E para ela estava tudo bem ele encerrar o relacionamento. Mas aquilo de não falar, sabe, o porquê eles estavam se separando, fez ela, tipo, desenvolver uma depressão e uma ansiedade que ela ficou anos em terapia para tentar resolver. É mesmo? Eu vi ela falando no podcast esses dias sobre isso. Sabia O quanto não. ele foi covarde em parar, sabe, de tipo, não falar com ela, né? Ok, não tenho mais um relacionamento com você. Pensar é uma tentativa de mudar alguma coisa, mas tudo que isso faz é levar você a um lugar ainda mais fundo na toca do coelho. Existem milhões e milhões de razões pelas quais as coisas e as pessoas são do jeito que são e agem do jeito que agem. Você pode gastar todo o seu tempo pensando e apresentando razões e causas à medida que levanta mais itens, mais disso é criado. Então, assim, tô dando um exemplo, né? Quando ela ficou tentando falar, meu Deus, por que o Elano largou de mim? Por que ele parou de falar comigo? Por que ele me bloqueou? O que eu fiz? Como errada eu sou? A gente tenta se encaixar nisso. Ela tava errada, entendeu? Era só ela falar um foda-se. Não, ela fala no podcast, ela fala, gente, se ele tivesse, tipo, não dá mais, tô excluindo. Mas o fato dele ter excluído ela da lista de contato, desaparecido, bloqueado, fez ela se sentir muito errada. Tá. Porque ela não sabia, mas na verdade não era pra ela buscar o quão errado ele tava no relacionamento, sabe? Tipo, é que ela não conseguiu concluir algo. Então, todos os lugares, né, que a gente tá tentando se justificar por tentar entender as pessoas, né? Vamos destruir, descriar, por favor. Sim. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aleis. Esse é o enunciado aclarador do Axis. E se você gostaria de saber mais sobre isso, vou deixar o link aqui, ó. Legal isso, né? Pensamentos, sentimentos e emoções são invenções e não são uma realidade, a menos que você torne reais. No entanto, as pessoas sofrem todos os dias baseadas em pensamentos, sentimentos e emoções. E elas solidificam suas próprias invenções, encontrando histórias para apoiá-la. Então a gente vai criando historinha, né? O porquê que aquela pessoa parou de falar comigo? O que será? Quão errada eu sou? O que será que eu fiz para ela? E daí você A gente solidifica. se culpa, né? Se culpa. E a culpa é também um dos implantes, né? Dessa realidade aí. Toda vez que você diz a si mesmo que está triste, você decidiu que está triste e depois apresenta todos os tipos de razões pelas quais está triste. Eu tô triste porque o neto brigou comigo, porque ele não quis me levar para Olambra. Entendeu? Ele tá levando, gente. E depois apresenta todos os tipos de razões pelas quais está triste. As pessoas são muito criativas quando se trata disso. Meu vizinho acabou de me olhar de um jeito engraçado. Tenho certeza que ele não gosta de mim. E a propósito, meu cachorro também olhou de um jeito engraçado. Eu sei o motivo para ninguém gostar de mim. Eu sou uma pessoa muito ruim. Leva a várias projeções, né? A gente fica pensando, fulano não gosta de mim. Mas eu nunca falei com fulano. Então, mas é as razões e as justificativas, entendeu? Você vai tentando, tipo, pensar. E daí quando você pensa, você vai limitando, né? Você vai para as limitações. E você se diminui, né? Sim. Para tentar se encaixar. Pensar e sentir, se emocionar, sexo e não sexo, é como você se encaixa nessa realidade. Quando o Axis traz aqui sexo e não sexo, né? Não é o sexo do negócio, meu. Não é sexo. Sexo é o receber, é a harmônica alta do receber. E não sexo é a harmônica baixa do não receber. Receber tudo, do julgamento, do bom, do ruim, tá? O pensamento é usado para chegar a uma conclusão, para descobrir qual é a escolha certa. Aí você pensa nessa conclusão. Olha o cara doido na atravessando aqui. Pois é. Na contramão. É onde você está em constante julgamento, em constante decisão, conclusão e computação do certo e do errado.
ele está usando você como uma máquina de calcular para navegar por essa realidade, para tornar tudo certo e não cometer nenhum erro, para ganhar e garantir que você não perderá. Então, assim, quando você está tentando concluir por que aquela pessoa, por que o namorado largou de você, desapareceu, por que aquela pessoa parou de falar com você, você está computando, entendeu? O tempo todo. Você fica processando Fica isso, processando. né, o tempo inteiro. E aí você vai pro sentimento, né? Você fica triste, nossa, mas eu gostava tanto do meu namorado, eu amava tanto ele, por que ele desapareceu? Nossa, eu gostava tanto daquela pessoa, e aí do nada ela desapareceu da minha vida, meu Deus, o que será que eu fiz de errado? Mas tem uma coisa aí, a gente também vem de um negócio que até ouvi essa semana, não sei de quem que foi, mas ouvi. Mas se ele desconfiou, se ela desconfiou, porque teve motivo. Sim. E aí a pessoa acaba se culpando às vezes, e a pessoa vai embora mesmo, tá afim de ir embora, Sim. vai embora do nada, não quer mais falar. E aí a gente vai nessa, né? Você conta às vezes pra alguém isso, a pessoa largou de mim, ou a pessoa, mas se ele tá desconfiado é porque você deu algum motivo. Né? Então a gente já é induzido, a gente já foi criado a se culpar. Antes de falar, não, aconteceu, não sei o porquê, eu já me culpo antes de qualquer outra coisa. Eu tenho uma amiga, né, Neto, que o amigo de anos dela, tipo, eles moraram juntos na Espanha, sabe, tinha uma puta amizade. E daí depois que ele fez os cursos do Axis, tal, fez fundamento, por incentivo dela, tudo, do nada ele parou de falar com ela. Tipo, ele excluiu, você lembra disso? Excluiu ela da rede social, bloqueou ela, e aí ela falou, meu Deus, o que eu fiz, cara? E, tipo assim, pra ela não tinha razão e justificativa, entendeu? E simplesmente ele escolheu desaparecer da vida dela. E por anos isso foi muito pesado pra ela, porque ela tava tentando entender o porquê ele tinha feito isso. Sim. E aí depois de um tempo, ele manda um e-mail pra ela, com todas as razões justificativas, porque ela queria aquilo, entendeu? E aí ela ficou sem entender, sabe? Porque não foi lógico as coisas. Realmente, não dá pra entender, né? Mas, e não dá pra entender, tá tudo bem. Simplesmente a pessoa não... E assim, gente, não tenta justificar. Simplesmente a pessoa... Olha uma placa Olambra! Estamos com a camiseta. Simplesmente a pessoa não escolhe mais receber de você. Então, pelo tempo que ela esteve na sua vida, ela foi uma contribuição e depois ela desaparece, que não é mais uma contribuição, nem para você nem para ela. Sentir é como você transforma tudo a respeito do que está ciente, tudo do que você está percebendo em algo que deve ter a ver com você. Você fica ciente de algo, compra isso como seu e depois conclui que isso é relevante e importante para a pessoa. Porque dentro das suas projeções e expectativas, você pensa numa maneira da pessoa atender aquilo. Entendeu? As suas expectativas e as suas conclusões, né? Sim. Aí a pessoa não atende aquilo e aí você vai pro julgamento, que é pro errado daquilo. As emoções são usadas para provar que você é um ser humano real. As emoções são muitas vezes uma prova do que você se importa, em vez de reconhecer que já se importa e não precisa provar seu cuidado. Então, todas as emoções nessa realidade, né? O amor, a raiva, a culpa, o ódio, o arrependimento, todos os implantes da distração que o Axis traz, eles vão funcionar nessa realidade para que você pense que isso é real. Entendeu? Sim. E para que você vá para o julgamento de você o tempo todo. Sexo e não sexos, que eu já expliquei para você o que é, são as únicas maneiras dessa realidade em que as pessoas se permitem receber. Elas dizem, essa pessoa com quem eu farei sexo. O que significa que é uma pessoa de quem elas receberão. Essa pessoa não é tão fracassada que eu nunca farei sexo com ela. Significa que... Essa pessoa é tão fracassada que eu nunca faria sexo com ela. Significa que elas estão cortando o recebimento dessa pessoa e de que todas as outras que são semelhantes a ela. Então, quando a pessoa para de receber de você, ela fala, não vou falar mais com você. Não faz mais sentido para mim. Ela está cortando também a conscientização. Quando você corta algo e não permite receber mais, seja uma pessoa, né?
você corta também, você cria uma barreira energética para todo o seu receber, incluindo o dinheiro. Por isso que a gente não tem que excluir ninguém da nossa vida. Ah, mas aquela pessoa tá fazendo mal. Ok, você, né, cria uma distância confortável sobre ela, mas... E deixa ela lá. Deixa ela lá. Mas se ela vier falar algum momento com você, você fala, não corta a conscientização, entendeu? Não desaparece do nada, porque isso não faz bem. Nem para você, nem para ela. E isso corta a sua conscientização. Mas a gente também tem que entender, deixa ela lá, mas também não querer salvar ela de alguma coisa. Não. Quando a gente fala não faz bem nem para você nem para ela, a gente tem essa consciência, não. E se ela não tem essa consciência, mas também deixa ela lá, tá tudo certo. Algum momento ela vai adquirir consciência. Sim, tanto que o amigo da minha amiga, ele, depois de 1 ano, eu acho que ele mandou esse e-mail, só que ele veio com razões justificativas. Parece que foi 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. Ele veio com razões e justificativas o porquê ele tinha parado de falar com ela. Que não foi legal pra ela, sabe? Porque ele só apresentou um monte de justificativas que não eram reais. Eram reais dentro das expectativas e projeções dele, não pra ela. Sim, e ainda bem que ela tinha Axis, ela deu podpoc e tudo isso. Exatamente. Deixa pra lá. Nessa distância confortável. O que além do pensar, sentir, se emocionar do sexo e não sexo? Ser, saber, perceber e receber, que são as harmônicas, né, altas aqui do nosso receber, né? Ser, saber, perceber e receber é o que a gente percebe nessa realidade como ser infinito. E não os pensamentos, sentimentos e emoções, entendeu? Que não são reais. O espaço em que você é você mesmo para saber tudo, perceber e receber tudo, sem se apegar a isso e sem ter um ponto de vista sobre algo. Bem-vindo ao seu mundo diferente, bem-vindo a você. É aquilo que você, em total liberdade, não é mais o efeito da polaridade desse mundo. Pensar, sentir, se emocionar, sexo e não sexo exigem que você seja finito e se diminua para se encaixar nessa realidade. Eu já expliquei para você, né, a diferença do ser infinito e do ser finito. Sim. Nós somos seres infinitos, então a gente funciona a partir do quê? Do ser, saber, perceber e receber. E quando você tenta ir para a emoção, ir para o sentimento, você está na sua finitude. Aí você tem possibilidades limitadas. Que é a reação, né? E aqui ele fala, né? Pensar, sentir e se emocionar faz parte da finitude. E se diminua para se encaixar nessa realidade e fazer o que é normal, o que é bom, o que é considerado ruim e real. Ser, saber e perceber é onde você, o ser infinito e expansivo, que é de verdade. Isso é um espaço onde tudo é possível. Então, quando você vai para tipo, um ser infinito realmente escolheria isso, né? Daí você sai dessa finitude, sabe? De coisas de sai se encaixar, da limitação. Parece tão utópico. E sabe de uma coisa? Descobrir que isso é possível e que esse é o jeito mais fácil de ser o espaço que você possa imaginar. Ser, saber perceber e receber tornam as coisas dessa realidade muito mais fáceis e você ainda pode ir além dela. A porta que está abrindo para você agora, você está passando por ela para a liberdade de ser você. Então, quando a Suzana fala que quando a gente vai para o perceber, saber ser e receber, você está sendo você. Quando você está se encaixando na realidade de outra pessoa, você está na finitude. Mas você sabe que eu entendia isso até pouco tempo atrás? Um pouco complicado, né? Eu entendia como egoísmo. Não. O ser você, fazer... Eu entendia como assim, egoísmo, eu tenho que ser uma pessoa sozinha no mundo. Não. Ou fazer por mim. Só isso. Você tem que fazer, né, o que é verdadeiro pra você. Você não tá fazendo o Clube do Livro comigo aqui? Sim. Tá sendo verdadeiro pra você? Sim. Você tá fazendo pra me agradar? Se você estiver fazendo pra me agradar, a gente para agora. A gente para agora? Mas não é. Eu tô gostando. Então tá. Inclusive, essa ideia foi minha. Foi do de Neto. fazer Clube do Livro no carro. Verdade. Né? Daí no começo eu falei assim, ai, Neto, será? Então, mas é verdade. Eu achava que era... É muito louco isso. Eu achava que era o fazer por si só. Que você teria que ser egoísta, né? Quando você escolher só por você. Não é. Eu por mim. Não. Sabe? Então, e eu tinha um entendimento pior ainda do eu por mim,
que tem que ser uma pessoa sozinha. Não. Então, por mim, eu não preciso de ninguém. Não é que eu preciso das pessoas, mas eu fazer para um bem do mundo também. Sim. Né? Não, e o Gary fala que a gente não precisa, mas é que a gente pode receber a contribuição, Exatamente. né? Ele fala do lance da autonomia, que ser autônomo é você também saber que você não precisa fazer tudo sozinho, que você pode receber a contribuição das pessoas. Você não está contribuindo aqui para o meu negócio? E o ser autônomo não significa ser solitário. Não. E que quando você também vai só para a solitude, você está excluindo as outras pessoas. O Gary, ele recebe a autonomia de todas as pessoas. Senão o Axis não seria o que seria hoje, né? Sem a contribuição, a chegada dos facilitadores, enfim, da multiplicação, né? Sim. Agora, nós vamos para um pedacinho do capítulo 11, que é suas deficiências, na verdade, são superpoderes. Então, ela, como uma psicóloga, né, que conhece vários tipos de diagnósticos, né, de se adequar nessa realidade. Você é TDAH, você é autista, você é esquizofrênico, você é isso, aquilo. São rótulos, né? São diagnósticos que vão colocando. Ao longo dos anos, encontrando muitas pessoas com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, autismo, psicose, bipolaridade, logo percebi que o velho paradigma de considerar esses diagnósticos como deficiências não funcionava. Então, ela mesma como psicóloga, ela já fala, mas será que o mesmo protocolo vai funcionar com todos os esquizofrênicos? Da psicologia, né, pelo menos. Será que todo o protocolo que eu aprendi na faculdade vai funcionar com todos os TDAHs? É um padrão, né? Criou-se um padrão para tratamento. Que de repente não é tratamento. Não é o que funciona, né? Não, mas eu imagino, eu não tenho autoridade para falar nisso. Sim. Não sou. Mas, assim, eu percebo Você uma lidando coisa... com as crianças não, os jovens na própria sala de aula. Eu percebo uma coisa que, assim, às vezes pode-se criar um padrão lá atrás, por isso que existe muitos estudos, mas criou-se um padrão lá atrás que, por exemplo, a pessoa tem um diagnóstico, então cria um padrão para tratar aquele diagnóstico. Sim. Só que aquele diagnóstico era considerado como doença, e hoje já não é mais considerado como doença. Sim. Então vai mudando esse padrão, mas ainda acho que continua um padrão de tratamento. Mas aqui ela fala de você colocar as pessoas numa caixinha, sabe? Tipo, só padrão aquilo. De tratamento, né? Ó, ela fala assim, ó. De fato, eu ficava muito constrangida em procurar o erro nas pessoas que eu conhecia. Então, assim, o Axis trouxe essa liberdade que ninguém estava errado. E se, na verdade, aquilo, Neto, são superpoderes? São superpoderes dessa realidade. E a gente tem uma classe no Axis que se chama X-Men, que fala desses superpoderes, sabe? Fala que todas essas pessoas com esses diagnósticos, elas não são pessoas com deficiências. Elas são pessoas com superpoderes. O que chamam de deficiência, na verdade, ele tem um superpoder e é em alguma área, né? Não fazia sentido para mim. Eu conhecia essas pessoas cujo brilho era notável e a perspectiva que recebi durante a minha formação acadêmica era procurar o que não estava funcionando, né? Ela foi psicóloga. Eu me perguntava como essas pessoas poderiam ser consideradas deficientes. A criatividade delas era fora dos parâmetros para comparação e nos testes de inteligência, né? Então, às vezes a pessoa, né, principalmente o autismo, né, eles têm hiperfoco e eles têm mega habilidades de aprender idiomas, de escrever, de criar, só que com hiperfoco, né? E na minha sala de aula, por exemplo, eu tenho, não é sempre, mas chega, às vezes, tem turma que tem uns X-Men. Uhum. E eu nunca... Seria legal você ler o livro do peixe, viu, né? Depois a gente pode trazer o livro do peixe também. E eu nunca fui pro lado deles do que eles não conseguiam fazer, tentar que eles fizessem o que eles não sabiam, o que não conseguiam, que para eles era muito mais difícil. Uhum. Então eu sempre valorizei o que eles conseguiam fazer. Sim. Da mesma forma que eu faço também um paralelo aqui, que é a minha avaliação. Eu já falo até para o meu aluno que a gente chega na turma e aí eu pesquiso, converso com cada um para saber o que ele já sabe sobre aquela ferramenta, por exemplo, que eu vou trabalhar, que é um software. Uhum. Então, na avaliação, eu não avalio uma coisa linear.
Então eu deixo muito bem claro, eu falo, ó, você que já sabe, eu vou avaliar de uma maneira. E você que não sabe, eu vou avaliar de outra maneira. Não pode avaliar todo mundo do mesmo O jeito. que não sabe, se ele fizer uma bolinha e um quadradinho com a ferramenta, ele evoluiu. Sim. E o que já sabe, fizer uma bolinha e um quadradinho, ele aqui. não evoluiu. Né? Então, e às vezes eles ficam bravos. Eles falam, mas não é justo você avaliar gente diferente. Não. Porque eu avalio o quê? As habilidades. Na instituição que eu trabalho, é muito valorizado as habilidades. Bom, né? A gente avalia habilidade lá. Uma das avaliações, né? E para isso eu não preciso dar prova, que legal. Meus alunos não têm prova. Não, faz 12 anos que eu sou professor nessa instituição, agora 13 anos daqui a uns dias, e nunca dei uma prova, porque eu nem sei fazer uma prova. Que bom. Como psicóloga, faço muitos exames neuropsicológicos para obter mais informações e descobrir o diagnóstico das pessoas. São testes padronizados que descrevem o que é normal e como a maioria da população funciona, e o que está fora da faixa da normalidade. Os testes consistem de várias perguntas que as pessoas devem responder, e que, se responderam de acordo com o que é considerado correto, elas obtêm uma pontuação. Caso contrário, não pontuam. Então, tá vendo que já é o próprio protocolo já vai colocar a pessoa, né, no certo e no errado. Né? Porque acho que trabalha pela lógica. Se tem pontuação, tem uma lógica, Sim. Né? Então atinge tantos pontos. A gente é avaliado assim, né? Sim. Então vai fazer até a prova para, acho que, direção, para dirigir. Trabalhar com pessoas com TOC, autismo e TDAH tem sido expansivo pelas respostas maravilhosas e criativas que recebo nas perguntas do teste. No entanto, existem poucas pontuações para respostas brilhantes e engraçadas. Por quê? Porque elas não se encaixam na norma do que é considerado como uma resposta correta. Mas essas pessoas recebem no meu aval pela criatividade e o humor que possui. Então, ela não olha só através do diagnóstico, sabe? Ela olha o superpoder da pessoa, Sim. A habilidade, que é o ponto que você estava falando da sua sala de aula. Sim. Essas pessoas são tão diferentes que, nessa realidade, a diferença delas só pode ser explicada como uma deficiência. Elas não se encaixam nos padrões de retidão, o que significa que são os desvios da normalidade. A diferença delas não faz sentido para as pessoas normais. Não é lógico o suficiente. Portanto, a conclusão é: deve haver algo errado. Pessoas com esses diagnósticos aprendem desde cedo que há algo errado com elas e que elas devem aprender a se encaixar da melhor maneira possível. Hoje, é muito comum que elas tomem remédios para eliminar o que é chamado de sintoma e para se ajustarem a essa realidade. Todas as pessoas que conheci que foram medicadas por seus sintomas estavam mais infelizes do que antes. Elas não tinham mais a percepção de si mesmas. Elas diziam que era como estar em uma bolha do qual não podiam sair. Porque, tipo, se a pessoa... Não, você não está conseguindo acompanhar porque você é TDAH, então você está errado. Você tem que tomar o remédio, você tem que fazer, entendeu? E nós chegamos em Olambra. Chegamos em Olambra, gente! Então, na verdade, esse é um Clube do Livro convite. Então, o convite aqui para vocês é para vocês conhecerem esse livro aqui. Tem muito mais informações. A gente pode fazer uma outra viagem, um outro trecho. Mas aqui é sempre para ser o convite para vocês lerem os livros do Axis, né? Você gostou, Neto, desse livro? Adorei. Vai ler inteiro? Vou lê-lo. Isso mesmo. Vou lê-lo aí. Então, lê-lo aí. Vamos ficando por aqui. E agradeço a todos. E até o próximo Clube do Livro no Carro. Beijo. Beijo.